Muito obrigado. Maravilha. Que bênção, que privilégio estar aqui com vocês. Primeira vez aqui na NIB, quarta vez aqui em Cascavel. Conheço aqui desde 2016, 2017. E todas as vezes é muito, muito agradável. Me pediram para voltar para tirar uma foto. Eu só cumpro ordem. Obrigado. Está registrado. Muito bem. Eu gosto de tirar foto também porque mostra lá para a igreja, né? Onde é que eu estou, né? Então, vocês estão aí, eu estou aqui, não foge não. Então, eu sempre tiro uma foto aqui da frente também. Você aí faz um sorriso. Aê, beleza. Bonita foto. Bom, como disse, eu sou Paulo Oliveira, de São Paulo. Eu sou Paulo de São Paulo, nasci na Avenida Paulista. Então, paulistano mesmo. E estudei engenharia na Escola Politécnica, mas trabalhei no mercado financeiro a minha vida inteira. Então, fui indo desde operador de mercado, de mesa de operações, até chegar a diretor de tesouraria dos bancos, vários bancos internacionais aí ao longo da carreira. E depois me tornei vice-presidente da Bolsa, da atual B3, na época era BMF Bovespa. Então, esse lado de o mercado eletrônico, o home broker, o selo de certificação, o programa de qualificação operacional da Bolsa, os cadastros, fui eu que implantei lá em 2006 até 2008, quando teve o IPO da Bolsa. E depois, com a Bolsa, e tem muito a ver com o que eu estou falando aqui, começamos um projeto de colocar o Brasil como um centro financeiro internacional. Então, viajei bastante para muitos países e muitos lugares para entender como funcionam os sistemas. E chegar à conclusão de que nós, Brasil, temos uma grande oportunidade de sermos um centro de negócios do mundo. Só que, com o governo estava difícil. 2014, 2015, foi aquela grande crise no segundo governo Dilma, as coisas dando errado, e eu descobri, então, que a verdadeira transformação não depende do governo. E quando a Bíblia fala, feliz a nação cujo Deus é o Senhor, ele não está falando do Estado, ele está falando da nação. E a nação é a somatória de um povo, uma cultura, que é uma língua, e uma geografia. Então, a nação brasileira não está em Brasília. A nação brasileira não é executivo, legislativo e judiciário. A nação brasileira somos nós. E nós somos cristãos. O Brasil é o segundo maior país cristão do mundo. Nós temos 60 milhões de evangélicos, mas mais 110 milhões de católicos que acreditam na Bíblia, que acreditam em Jesus, que têm valores cristãos de sociedade, de família, de educação, tem uma visão, uma cosmovisão judaico-cristã. E essa é uma tremenda oportunidade para essa nação, através da igreja, de ocupar o seu lugar diante das nações. Então, eu queria falar com vocês aqui sobre isso, que está aí já? Eu que avanço aqui? A ver. A Revolução Digital e a Igreja do século XXI. Mercado financeiro, mas desde 2012 comecei a mexer com startups. Hoje eu sou investidor de uma aceleradora de startups em São Paulo, entre outras coisas. E na igreja se converteu há 14, 15 anos atrás um jovenzinho no nosso curso de evangelismo, chamado Sal. E ele se converteu, porque a namorada levou, e ele é um astrofísico, formado lá na USP, meteorologista, trabalhava com o INPE, projeto com a NASA, ele se achava um Deus na Terra. E aí, então, ele achava que religião era coisa de tonto. Foi fazer o nosso curso SAL, eu chamo SAL de jiu-jitsu espiritual, que você vai imobilizando a pessoa, vai imobilizando, até ele pedir água. É tremendo, tremendo. Aliás, vocês precisam conhecer. E aí, ele se converteu e falou, quero uma Bíblia. Não tinha Bíblia no celular. Ele falou, vou fazer um aplicativo de Bíblia. Montou o aplicativo de Bíblia e começou um outro, longa história curta. Hoje o aplicativo chama-se Bíblia JFA. É o maior aplicativo brasileiro de Bíblia, é o segundo maior do mundo. Eu sei que a maioria aqui deve ter uma YouVersion, que vocês são chiques e fancies, gostam de iPhone. Mas o pessoal raiz mesmo tem o Bíblia JFA. Então, são 60 milhões de downloads, são 4,5 milhões de usuários únicos. E nesse momento aqui, domingo, é o pico de visualização. Então, nós temos hoje 4,5 milhões aqui
que estão olhando o aplicativo da Bíblia. E essa minha apresentação foi feita junto com o Bíblia JFA, pensando nessa igreja do século XXI. Eu também sou físico, estudei engenharia, depois entrei em física, e tem esse conceito do tempo. E tem essa frase, então, que eu coloco sempre, que é, para estar no lugar certo, na hora certa, é preciso chegar antes. Não sei se ficou lá, claro, lá demais. É preciso chegar antes. Então, você tem que saber o lugar certo, mas também tem que saber a hora certa. E isso que os americanos chamam de timing. E como eles falam em inglês, timing is everything. Então, se você tem um negócio, o timing é muito importante. Você pode ter uma ideia maravilhosa, você pode ter acertado a direção, só que não é a hora certa. O mercado não dá maduro, as pessoas não estão entendendo. Você está falando um negócio que ninguém entende e perde. Na década de 70, os Estados Unidos entendeu que tinha que trazer a China para o lado capitalista. Foi um movimento estratégico incrível do Nixon e do Kissinger. Foram lá, fizeram um acordo, quebraram a relação da China com a Rússia. Um país comunista virou capitalista. E, de repente, um monte de gente dos Estados Unidos pensou, essa é a oportunidade, 1 bilhão de chineses que vão consumir produtos, que vai criar mercado, vai ser um maravilhoso. Passou 10 anos e não aconteceu nada. Quem investiu, perdeu dinheiro. Mas, na década de 80, a China começou a se mexer. E, naquele tempo, 4% da proteína animal, da refeição de um chinês, 4% era proteína animal. Eles comiam grama. Hoje, quase 20%. E o frango que eles comem, o porco que eles comem, é aqui do sul do Brasil. É BR Foods. Nós estávamos no lugar certo, na hora certa. E a Vale mandando o minério de ferro para produzir a expansão das cidades chinesas com ferro, cimento. E estive na China várias vezes, abri o escritório da Bolsa da China lá em 2010. Um país que explodiu no mundo. Em 2000, um economista inglês da Goldman Sachs, chamado Jim O'Neill, fez um estudo dos países que iam crescer no século XXI. E ele colocou Brasil, Rússia, Índia e China. E criou a sigla BRIC, que depois botaram a África do Sul lá de favor e virou o BRICS. Isto é um monstro. Eu acabei ficando amigo do Jim O'Neill pelas andanças pelo mundo aí, e eu falava para ele, você criou um monstro, porque agora os BRICS viraram uma coisa política, uma união dos países. É o chamado Sul Global. Tem um banco de desenvolvimento, e a presidenta é a Dilma. Olha o que esse cara fez. Nós estamos no momento em que o Brasil está fazendo uma ponte leste-oeste. Que nós temos abertura e relacionamento com esses países, mas nós temos uma matriz, uma base judaico-cristã. Nós somos um lugar certo. Os 10 maiores países em população, o Brasil é o 6º, acabou de ser ultrapassado pelo Paquistão. 10 maiores países em área, o Brasil é o 5º. E só não é o 4º porque os Estados Unidos comprou o Alasca. 10 maiores países em economia, o Brasil é o 8º. Já foi o 5º. Mas se você perguntar quantos países no mundo estão nessas 3 listas dos 10 maiores, só tem 3 países, que são exatamente China, Estados Unidos e Brasil. Nós não somos qualquer coisa. Nós temos um tremendo potencial. O problema é que nós sempre perdemos a oportunidade. O avô do atual presidente do Banco Central, Roberto Campos, o atual Roberto Campos Neto, Roberto Campos foi um grande economista, um cara visionário, político também famoso. Ele fez essa frase, ele falou, o Brasil não perde uma oportunidade de perder uma oportunidade. Está na nossa hora, está na hora certa, a gente dá uma dormida. Você já deve ter a sua vida essa experiência de, puxa, eu tive essa ideia, eu pensei isso, devia ter feito. Nós estamos diante de uma hora certa. E é por isso que eu estou aqui, para que nós, como igreja, entendamos o nosso papel, o nosso lugar. E porque esse país pode ser o motor de um avivamento dos últimos tempos no hemisfério leste. Nessa ponte que está acontecendo. Bom, indo para a Bíblia, Bereshit, né? O primeiro versículo da Bíblia é Bereshit bara Elohim, que é, no princípio, criou Deus.
E a palavra Bereshit, em hebraico, é o nome do livro, inclusive. Em hebraico, os livros têm a primeira palavra é o nome do livro. Não chama Gênesis, chama Bereshit. No princípio. Ela tem uma profunda e grande significação. Porque a gente pensa, o que Deus criou? Nós pensamos, a primeira coisa que Deus criou foi a luz. E disse Deus, haja luz, e houve luz. Mas não. A primeira coisa que Ele criou foi o tempo. Porque Bereshit quer dizer no princípio. Então, começa a contar o tempo. No princípio é o 00. Eu estou de olho no relógio ali. Ele está mexendo, vai chegar no final, tem um início. Nós estamos presos no tempo. A sua vida é cíclica, porque um ciclo, uma frequência, é inverso de tempo. 1 Hz é 1 sobre segundo. Frequência, em física, é inverso do tempo. Então, quando Deus cria o tempo, Ele cria o ciclo. E por isso Gênesis 1 fala, tarde e manhã do dia 1º, tarde e manhã do dia 2º, 7 dias da semana, e a sua vida é regrada por ciclos. Você pode ser cristão, como todos aqui são, pode ser islamita, budista, agnóstico. A sua semana tem 7 dias, e esses 7 dias foram colocados no Gênesis por Deus. Você vive o ciclo dos 7. Qualquer vendedor aqui sabe a diferença entre o 30 do mês e o 1º do outro mês. A temperatura é a mesma, o clima é o mesmo, mas um é o último dia de um mês, outro é o 1º dia de um novo ciclo. E se você não vendeu, você sabe o que vai acontecer com a sua comissão. Nós sabemos a diferença entre 31 de dezembro e 1º de janeiro. Muda o ano. Nós vivemos em ciclos. E eu podia falar muito, não tenho esse tempo, sobre os ciclos no Velho Testamento, que definem o começo e o fim de uma era, de uma dispensação, de uma regra do jogo, de uma maneira de ser. E a igreja vive também em ciclos. E os ciclos da igreja acontecem depois do Apocalipse. Então, a Bíblia começou a ser escrita 1500 a.C. com Moisés, e vai até o ano 90 lá com João, escrevendo na ilha de Patmos o Apocalipse. Está lá escrito. Bíblia JFA, você pode ler e conhecer tudo isso aí, tem vasto material. E depois disso, a igreja que nós temos aqui, essa igreja que se reúne assim, adoro, porque é muito parecida com a nossa aqui, né? A Leni vai concordar aqui, o jeito, a pujança. Primeira vez que falaram assim, Nova Igreja Batista. Eu falei, Nova Igreja Batista? Deve ser uma igreja batista meio moderninha, assim. Não, vocês são bem melhor que isso. Eu não sei o que eu vou falar lá. Tá? Eu falei, como é que eu acho? GA, o que é GA? Grupo de avivamento. Opa, já gostei dessa igreja. O negócio é quente aqui. Eu gostei do naipe de sopro aqui, viu? Muito bom. Esse era bom ter na minha igreja um naipe de sopro também. E gostei mais ainda que eles sopram mesmo quando estão tocando. Né? Para de tocar, continua cantando. Porque músico tem uma mania de só ficar louvando também. Então, esta igreja, esse modelo, esse estilo de ser, ele é muito novo. Não tem nada a ver com aquilo que era a igreja no ano 0. 2000 anos depois, os ciclos mudam. E a igreja que não entendeu isso, virou um cemitério. Porque é um mover do Espírito Santo. Esse mover se estrutura no movimento, que é onde você estrutura, cresce, organiza, põe dinheiro, põe coisas humanas, que é o que sustenta. Mas depois esse movimento vira um monumento. E aí vira uma catedral e não tem mais nada. Eu lembro quando eu entrei na catedral de Buenos Aires, lá no Casa Rosada, lá na praça, a catedral metropolitana, e todo mundo estava lá tirando foto, e o guia explicando, esse barroco não sei o quê, aquele quadro não sei o que lá, a estátua não sei o quê, e tinha um senhor bem de idade se confessando. E o confessionário lá, eu não sou muito versado em confessionários católicos, mas aquele homem ficava do lado de fora, e o padre ficava de dentro. Então ele estava, visitação pública, ajoelhado, se confessando, e as pessoas tirando foto dele. Eu fiquei pensando, a fé está ali, mas aquilo é um monumento. Passou. Tem que ter um mover que vai andando. Eu visitei o prédio de vocês novo. Que maravilha. Deu inveja. Eu quero um lugar desse também. Mas cuidado, porque aquilo vira um monumento. O poder da igreja está em vocês. Força, cheio. Que Deus preserve assim.
porque está no lugar certo. Bom, quais são os ciclos da igreja? Os ciclos da igreja, eles são ciclos de 500 anos. A cada 500 anos muda a maneira de ser de um culto. E muda drasticamente. Então, do século I até o século V é o Império Romano. A igreja era perseguida, era proibida. Ela não podia se reunir no lugar público, ela não tinha endereço. Lá em Jerusalém, durante 40 anos, eles estavam no templo e nas casas de Atos. Mas isso durou 40 anos. Acabou aquilo. Não podia cantar música, era canto-chão. Não podia ter um naipe de sopro lá, porque todo mundo ia saber que está acontecendo uma reunião. Então era canto gregoriano, canto-chão, música zero. O Novo Testamento não faz nem referência a instrumentos musicais, como o Velho Testamento tanto faz, o Salmo 150, retumbante. Era uma maneira de ser de igreja, que no ano 350 vira oficial, o Constantino vira o imperador cristão, e começa a mudar a coisa, mas lentamente a igreja vai saindo das catacumbas e vai indo para a praça principal. Do século V até o século X, esse processo acabou o Império Romano. Ele destruiu, e a Europa, em 100 anos, não tinha um rei que soubesse ler. Porque era ostrogodo, normando, visigodo, vândalo. Os bárbaros que invadiram Roma, destruíram o império e começaram a criar os atuais países, os francos. Então, se converteram. O Papa estava lá mandando. Mas a relação com o povo era uma relação de iletrados, eles não tinham conhecimento, ciência. No século X acontece uma coisa, ali está a Catedral de Santa Sofia, que fica hoje em Istambul, que é Constantinopla, é a capital do Império Romano do Oriente, que continuou. E no ano 1000 tem a cisão da Igreja do Oriente com o Ocidente. A atual Igreja Ortodoxa, que está lá na Rússia, na Grécia, no Oriente em geral, Antioquia, e a Igreja do Ocidente, que é a Católica Apostólica Romana, que nós conhecemos bem aqui. A missa católica é diferente da missa ortodoxa. Se for entrar lá, o culto é muito, muito diferente. Até é mais colorido e mais barulhento. O padre toca de roupa umas 3 vezes, tem um monte de música. É uma outra maneira de ser igreja, que continuou durante 1 milênio, depois que caiu o Império Romano, onde eles falavam grego. E do lado de cá, latim. Mais 500 anos, o que acontece? Reforma protestante. Aí já conhecemos um pouco mais. O Lutero vai lá e afixa na porta da igreja dele, em Wittenberg, 95 proposições, dizendo como ele achava que tinha que ser. O que estava errado na igreja católica. Vários tentaram melhorar a igreja católica, que estava muito presa numa liturgia, num ritual, e não na Bíblia. E vem os 5 solas. O principal dele é o sola scriptura. Agora, como vai ser sola scriptura, ou seja, só a Bíblia que fala, se você não sabe ler a Bíblia porque você é analfabeto? E se você não pode ler a Bíblia porque está escrito em latim, que é uma língua que você não conhece? E se a Bíblia é manuscrita? Para ter uma Bíblia é caríssimo. A imprensa, ela muda esse jogo. Lutero escreveu em latim e à mão as suas proposições. Em 3 meses, elas estavam em todas as cidades da Europa, na língua de cada um, impressa. A imprensa foi uma das maiores transformações tecnológicas da humanidade, porque agora o conhecimento não se perde. Você imagina o que tinha na Biblioteca de Alexandria, uma das 7 maravilhas do mundo antigo, 1 milhão de livros lá. O Erastóstenes, que era um grego, Alexandria está debaixo da influência grega, né? Erastóstenes, que era um grego, tinha descoberto que a Terra é redonda e tinha calculado qual era o diâmetro da Terra. Já estava escrito lá. E o pior, ele acertou. Calculou certo, com trigonometria. Quanto conhecimento se perdeu porque a biblioteca foi queimada, não tem mais nada. Era um profundo e grande centro cristão. Aliás, a igreja ortodoxa são 5 patriarcas. O patriarca de Antioquia, que é a primeira igreja missionária, a mais importante, o patriarca de Alexandria, o patriarca de Constantinopla, o patriarca de Jerusalém e o patriarca de Roma. Eles mandavam na igreja, e quando teve o cisma, Roma ficou para um lado, os 4 ficou para o outro, mas até hoje os 4 patriarcas estão lá. Essa transformação tecnológica mudou a maneira de ser do mundo. E o Gutenberg, quando ele inventou a imprensa, o primeiro livro que ele publicou, Bíblia.
E não fez isso porque ele era cristão. Ele fez isso porque era o que todo mundo queria. Custava muito caro uma Bíblia. E ele, de propósito, criou uma Bíblia parecendo com escrito à mão. Quando você vê a primeira Bíblia impressa, parece que era escrita à mão. Porque ele queria fazer fake. Ele queria vender como se fosse à mão, porque era caro no mercado. Inundou o mercado de Bíblia, o preço foi caindo. Hoje, sabe qual que é o país que mais imprime Bíblia no mundo? Brasil. Sociedade Bíblica Brasileira, 8,5 milhões de Bíblias impressas no último ano. Era a China, Coreia estava junto, o Brasil voltou a ser o país que mais imprime Bíblia. A nossa Bíblia JFA, estamos aliançados com a Sociedade Bíblica nesse projeto de Bíblia para todo mundo. Bom, o que isso interessa para nós? Interessa como seria um culto em 1516? Como seria esta reunião aqui, há 5 séculos atrás? Eu estaria falando em latim. Então, ut quanti laches ressonari fibris, mira gestorum famerituorum. Entenderam? Sabe o que eu falei aqui? Eu falei uma poesia que eu acabei decorando, que um padre chamado Guido d'Arezzo pegou para criar as notas musicais. Então, ut quanti laches, o dó era chamava ut, ré sonari fibris, mi la gestorum, fá merituorum. Então, as do, ré, mi, fá, sol vêm dessa poesia latina, do Guido d'Arezzo. Vocês não entenderam latim, nem eu estava só decorando. Eu ia estar de costas para vocês, olhando para o altar. Só eu tomo a ceia, você não. Você pega a hóstia, que até hoje é assim na Igreja Católica. Você não sabe ler a Bíblia porque você é analfabeto. E a Bíblia não está na sua língua. O Lutero, quando ele foge, ele traduz o Novo Testamento para o alemão. O Tyndale traduz para o inglês. O Tyndale é preso e morto por causa disso. O Lutero só não foi morto porque ele foi protegido pelo conde lá, que era o maior colecionador de relíquias, que era o valor da época. Um pedaço da cruz, dos espinhos, um potinho de sangue, um ossinho do crânio do João Batista. O Tiago, a igreja vivia de misticismo. E era isso que segurava com o poder da excomunhão que o Papa tinha de mandar você para o inferno. Então essa escuridão foi iluminada pela palavra. É só a Escritura. É só a fé. Não é a tua obra. Não é comprar indulgência. É só a graça. Então, os 5 solas, que termina com só a Deus seja toda a glória, só lhe deu glória, mudou a maneira da humanidade pensar a relação com o homem e Deus. E o protestantismo começa a proporcionar a mudança da sociedade para um modelo onde não é apenas o nobre e o clero que tem um lugar ao céu. Qualquer um de nós pode. Você não precisa de ninguém para ter acesso a Deus. Você não precisa de ninguém para ser abençoado por Deus. A sua bênção não passa por um homem. A sua salvação não depende de um padre, de um pastor, de um líder, de um guru. E eu tenho a impressão que se o Lutero vivesse hoje, a briga dele ia ser com a igreja pentecostal brasileira. Porque nós estamos mistificando aquilo que é a relação do homem com Deus e personalizando a fé em gurus evangélicos. Então, glória a Deus por essa igreja, pela família do pastor Jefferson e por a simplicidade de saber, nós estamos conduzindo vocês, mas é com Deus a história. Você pode fazer a diferença. E o que eu quero deixar aqui nesse momento é que, para mudar, estamos no século XX, 500 anos se passaram, vai ter uma nova mudança. Qual é essa nova mudança? Então, num bom português, now what? Entendeu, né? O que vai acontecer agora? Qual vai ser a transformação de igreja?
que já foi numa catacumba, que já foi num prédio emprestado de uma seita ou de um culto pagão, que já foi no Largo da Matriz, que já foi nos cinemas, nos teatros, e agora se reúne nesses lugares, já é igreja preta, igreja branca, igreja... E gente defendendo posições de exterioridades. Não olhe para o exterior, olhe para o interior. Isaías 43, 18, 19, é um versículo que eu carrego comigo. O 19 diz assim: eis que estou a fazer uma coisa nova na terra. Você consegue perceber? Deus está inovando. E vocês trazem nova no nome. Há algo novo surgindo. Você percebe? Eu estou colocando um rio no deserto. Eu estou colocando um caminho no ermo. Isso significa que aquilo que não tinha valor, passa a ter valor. Aquilo que não sabia para que servia, agora tem uma nova serventia. E a inovação e a tecnologia, ela traduz essa transformação de valor e de prosperidade. E através de tecnologia, você consegue transformar nada em tudo. E essa mudança, ela quebra paradigmas, ela muda estruturas consolidadas, ela dá oportunidade a pequenos virarem grandes. Nós estamos, no mundo, vivendo uma transformação. Essa transformação a gente conhece como Revolução 4.0, Revolução Digital. E agora vem a 5.0, que já estão falando, que é a inteligência artificial. Bom, e qual que é a 1.0? A 1.0 é o James Watt, 1777, com o motor a vapor, a máquina a vapor. Pela primeira vez na história da humanidade, uma máquina substitui um homem, não ajuda como uma ferramenta. Então, a mulher virtuosa de Provérbios 31 já perdeu um monte de qualificação, porque ela ia lá, cuidava da ovelha, pegava o fio, fazia o fio da lã, e pegava a máquina do fuso, a roca, fazia o tecido e vestia a sua família. Ela ia lá, pegava o leite da vaca e fazia o queijo, e fazia o laticínio e dava comida. Pegava o couro, fazia o sapato. Então, todas as profissões que hoje estão disseminadas eram tudo na unidade familiar. E, de repente, essas profissões começam a ser estratificadas, cada um faz um pedaço, é uma linha de produção, a produtividade explode. Estamos falando hoje lá no churrasco sobre isso. Os nomes das famílias vêm das profissões. Então, o cara que pescava vira o Fisher. O Joe Fisher é o João pescador. E o cara que fazia o pão vira o Baker. Então, o Zé Padeiro era Joseph Baker. Fica chique em inglês, né? O cara que faz sapato é o Shoemaker, que no alemão é Schumacher. Então, o Michael Schumacher, que é super chique, é Miguel Sapateiro. As profissões vêm das famílias, porque o pai ensina o filho, e o filho ensina o neto, e vai assim. Só que agora, com a revolução tecnológica, essas famílias, o filho já não é mais o que o pai é. E hoje o filho sabe mais do que o pai, porque a tecnologia colocou uma coisa nova. Os mais velhos devem lembrar do VCR, né, do videocassete, que ficava aquela luzinha piscando assim. Ninguém sabia regular o relógio daquele negócio. Nem tem mais. A tecnologia, porque a 2.0 criou energia elétrica, a 3.0 trouxe o computador, e a 4.0 foi o Steve Jobs, em 2007, dizendo para você, você precisa de um smartphone. Você sabia o que era smartphone? Não. E aqui todo mundo lembra desse assunto. Você já teve como principal objeto de adoração um celular da Motorola, um StarTAC com flip, ou um Ericsson, ou um Nokia, que era cada vez menor, 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 menor. Aí vem o Steve Jobs e fala, não, você precisa de um smartphone. O que é um smartphone? Você pode consultar a internet, você pode ver a temperatura em qualquer lugar, você pode fazer conta, você pode tirar foto. Quebrou a indústria fotográfica. Você pode até falar no telefone, coisa que quase ninguém mais fala.
Hoje você compra e paga o seu aparelho pelos dados, não pela voz. Revolução digital. E isso faz com que em qualquer lugar, qualquer pessoa possa fazer alguma coisa no home office. E agora a inteligência artificial vem mudar o seu emprego. Trouxemos o Elijah Lowe, que é um especialista de inteligência artificial, pelo Tela. Semana passada teve em São Paulo e em Curitiba, no congresso da BAM. BAM é Business as Mission, negócio como missão. Falar de inteligência artificial. Ele falou uma coisa muito interessante. O Adam Smith escreveu um livro, Riqueza das Nações, dizendo que a produção é feita em cima da terra, land, do trabalho, labor, do capital, capital, e do empreendedorismo. E isso transformou a riqueza das nações, por aumento da produtividade de uma forma contínua. Quem tem terra tem dinheiro. Qualquer agricultor sabe disso. Quer mais produtividade? Compra mais terra, planta mais. Só que agora, com o digital, a terra não é mais física, porque agora o e-commerce não é uma loja que você tem que colocar na rua principal da cidade. Agora o e-commerce está no seu celular. A terra é digital. E a inteligência artificial vem transformar o trabalho em digital. Porque agora você tem uma inteligência que trabalha por você. E qualquer ação, qualquer profissão que é mecânica e repetitiva, vai perder espaço. Porque a máquina vai fazer. Seja um médico, minha mulher é médica, mas um médico que analisa laudos de exames de imagem, está com os dias contados. Porque uma máquina vai fazer muito melhor a análise daquela imagem, com o banco de dados que ela tem na sua memória, e com o seu caso, que está lá também na memória dela, para saber se aquela colonoscopia, aquele ultrassom, tem ou não tem um problema. O mundo está mudando, e você pode reclamar que vai perder o emprego, ou você pode pensar, o que eu vou fazer de novo? Então, eu quero dizer que o futuro é híbrido, você vai ter trabalho em casa e no serviço, home office. As mudanças vieram para ficar, que quem não entender vai desaparecer, e que há uma nova conformação política no mundo que favorece o Brasil. Nós estamos crescendo em importância e influência no mundo. E quem tem que ter isso primeiro são os americanos. E primeiro dos primeiros cristãos americanos. Porque há 150 anos atrás, o cristianismo nos Estados Unidos fez a transformação da nação americana na maior nação do planeta. Foram os valores cristãos da sociedade que transformaram os Estados Unidos de 1860, que era menor do que o Brasil de Dom Pedro II. Os Estados Unidos de Abraham Lincoln era menor do que o Brasil de Dom Pedro II. Era um país agrícola que industrializou. Nós estamos nesse momento. E eu quero, então, amanhã vamos falar sobre isso, ajudar você a empreender, a entender como isso pode mudar. Agora, qual é o papel da igreja? O desafio da igreja de hoje. Cosmovisão, educação, conexão. Eu vou terminar aqui. Amanhã eu vou falar um pouco mais sobre cosmovisão. Eu não tenho tempo para falar sobre ela hoje. Mas cosmovisão é a sua maneira de entender o mundo. É o seu referencial a partir do qual você significa as coisas. Lá na física e na matemática, aquele eixo XYZ das coordenadas cartesianas. Onde ele está colocado para significar o espaço? Onde está o seu referencial? Se o seu referencial é cristão, você enxerga o mundo com uma ótica cristã. Se o seu referencial é humanista, você vai enxergar o mundo como se o homem estivesse no centro do universo. E há uma tremenda onda humanista acontecendo. E muito crente que se diz cristão tem uma cosmovisão humanista. Agora, pior, se a sua cosmovisão é socialista, você acha que o Estado é o provedor de todas as coisas. Que é o Estado que permite que uma igreja não pague impostos. Isso é uma mentira histórica, porque a igreja existe antes do Estado. E no próprio direito, a igreja, ela gera o poder transformador da sociedade, ela está isenta de tudo.
Na legislação. Então, não é um favor do Estado que a igreja exista. É uma consequência da igreja que o Estado exista. As 100 primeiras universidades do mundo, todas começaram com uma faculdade de teologia. Educação. E a igreja tem que educar a sua geração. E o Calvino descobriu isso. Então ele falou, uma igreja, uma escola. Vocês precisam de uma escola. Porque a nova geração tem que ter uma cosmovisão cristã. Senão ela vai entrar na faculdade e sair da igreja. 60%. A igreja estrategicamente tem que fazer isso. Eu falei isso em alguns eventos aí. O Paulo Mazzoni, que é o pastor da Igreja Batista Central, ele ouviu aquilo e falou, Paulo, falou para o outro, não falou para mim, o outro que me contou. O Mazzoni falar que ouviu você falando e disse, nós vamos investir em educação. Mais importante abrir uma escola do que abrir uma nova igreja. E olha o que ele pensou, eu vou aqui investir na formação de professores para o ensino público, que é onde está o desafio. Jovens da igreja que quiserem fazer faculdade, a igreja paga. Mas tem que trabalhar na escola pública. E o que ela receber de salário, a igreja suplementa o dobro. Dobra o salário dela. Isso é uma ação estratégica de uma igreja que pensa em educação. O assunto é muito sério. Porque nós ainda temos um cristianismo crescente. No mundo não é mais assim. A batalha da igreja é a nova geração. Porque 1% de católicos viraram evangélicos durante os últimos 25 anos. 1% ao ano foi virando evangélico. Vai chegar um momento que tem um core que não se converte mais. O cara é católico, graças a Deus. Ele não quer mudar de religião. E o evangélico já é nominal. Já tem gente saindo da igreja evangélica. Se a igreja evangélica não cuidar da sua geração, ela não tem futuro. Vocês precisam pensar em educação. E nós trouxemos há 30 e poucos anos atrás, através do Instituto Renovo, educação por princípios. Que é uma visão para dar para a criança uma cosmovisão bíblica. São 7 princípios que permeiam toda a educação. E o primeiro deles é soberania. Só Deus é soberano. Deus é o Deus de todas as coisas. Ele é o Senhor e o Criador do universo. E a autoridade vem dele. E o Pai tem a autoridade sobre o Filho, porque Deus delegou para o Pai. Deus delegou para o presidente. Deus delegou para o professor. Deus delegou para o guarda na esquina. A autoridade vem de Deus. O segundo princípio é o autogoverno. Ninguém manda em mim. Eu mando em mim mesmo. Eu tomo as minhas decisões. A minha mente é bloqueada. O inferno, o diabo não pode me obrigar a pensar o que eu não quero pensar. Eu sou o Senhor da minha razão. Eu sou o mestre da minha alma. Esse pensamento manteve o Mandela aceso 20 anos de escravidão, de prisão, com essa poesia inglesa. Eu sou o mestre do meu destino. Eu defino a minha vida. Não é esse guarda, não é essa prisão, não é essa tortura psicológica que vai me quebrar. Então, eu tenho o controle da minha vida. O terceiro princípio é a individualidade, que é o oposto do estatal socialista. Eu sou o único, só tem 8 bilhões de pessoas no planeta, nenhum deles é igual. A sua íris, a sua impressão digital, a sua impressão digital, o seu modo de sentar, ninguém senta igual ao outro, sabia? Hoje os carros reconhecem a pessoa quando ele senta. Fala, chegou o fulano, ajusta aqui as coisas, mexe a direção. Você é o único, então não tenha problemas como Deus te criou. Entenda por que você é desse jeito. Agora, individualidade não é individualismo. Então, o quarto princípio é a aliança. Eu ando junto com a minha geração. E junto fazemos as coisas. E é geracional. Você pode achar ridícula a roupa de 20 anos atrás, mas toda a sua turma vestir igual. O quinto princípio é caráter. É a capacidade de não apenas saber o que é certo e errado, mas aborrecer o mal e se apegar ao bem.
E com esse todo o repertório, o sexto princípio é semear e colher, que é mercado financeiro, é educação financeira. A semente que eu não como, eu invisto perdendo para a terra e eu vou ganhar 100 vezes mais lá na frente. Eu semeio pouco, eu colho muito. Eu invisto dinheiro, eu vou ter muito dinheiro. E a nossa sociedade está te educando a gastar. E se você não tem para gastar, você se endivida. Então a pessoa pega um cartão de crédito e gasta o que ele não tem para poder ter o prazer imediato e a dívida eterna. E o que a Bíblia fala é: tenha o custo hoje e tenha o prazer para sempre. E quando você enriquecer, o último princípio diz: você não é dono dessa riqueza. Essa riqueza é de Deus, mordomia. Você vai prestar contas do que Deus te deu. Então, fechando então esse ciclo, você tem a oportunidade de, pela tecnologia, enriquecer, criar novas empresas, criar novas conexões, fazer negócios globalmente, pensar no Brasil como um Estados Unidos, que vai estar no mundo inteiro. E quando essa riqueza chegar em você, como chegou no Kellogg's, como chegou no Colgate, como chegou no Rockefeller, você vai investir em missões, você vai investir em reino, você vai investir em valores cristãos da sociedade e princípios de liberdade econômica, que é o que mantém o mundo funcionando. Eu estou como tela para falar sobre isso aqui. Tecnologia, alavanca, empreendedorismo dá visão. A liderança está com a igreja, porque nós somos o cabeça. E a ação social, a filantropia, a transformação é o resultado disso. Eu agradeço muito a oportunidade de estar com vocês e eu quero convidá-los para estar amanhã à noite aqui. Bênção ou sucesso? Você escolhe o que você quer ser. Deus abençoe essa igreja.